Queria chamar aqui agora Ana Clara, também vai dar um breve testemunho para nós. Amém. Bem rapidinho, mas bem edificante. Amém. Meu nome é Ana Clara Marçal, a irmã do Alexandre Marçal. E, por incrível que pareça, o meu testemunho envolve muito ele, igual ele fez comigo na palavra. Ele acabou expondo um pouco a minha vida, eu vou expor a sua. Que brincadeira. Mas eu queria falar algo no seu coração. Bom, o pastor me deu a oportunidade de testemunhar e eu fiquei, assim, meio reclusa, porque eu não passei pela experiência que alguns passaram. Então, eu vi tantos testemunhos de pessoas que viveram em cidade pequena e passaram por problemas na sua cidade por conta do número de pessoas, ou pessoas, às vezes, que desviaram e voltaram para o caminho. Mas o meu testemunho ele não envolve nada disso. Não é um testemunho de conversão e nem de alguém que passou, assim, viu as lutas do pai, nem nada assim. Mas aí eu falei, Senhor, eu não tenho nada para falar para eles. Eu não tenho um testemunho forte. E o Senhor me deu um versículo e ele falou assim, filha, você tem. E ele falou assim, João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permanecem, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. E o Senhor falou esse versículo e eu falei, ele encaixa perfeitamente com o tema e com o que eu quero deixar no seu coração. Às vezes você fala assim, eu não tenho uma história marcante, eu não tenho um testemunho de alguém que teve uma cura, uma conversão, ou alguém que passou por certas dificuldades, porque eu não passei por isso. Mas eu fui alguém que entendeu que foi escolhida pelo Senhor. Só que eu passei por lutas nesse tempo para entender que eu era escolhida. E é algo muito engraçado porque eu não sou muito tímida. Eu não sou alguém introvertida. Eu consigo desenrolar e conversar e fazer amizades fáceis, né? Facilmente. Eu nunca tive problema com isso. E o Alexandre, ele contou aqui brevemente, né, sobre ele, mas o Alexandre sempre foi mais tímido. E ele tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas e de estar no meio das pessoas. E eu lembro, vou te expor só um pouquinho. Gente, o Alexandre, ele chegava tipo numa festa de aniversário e ele não tinha coragem de pegar comida. E aí ele falava assim, Ana Clara, pega um pratinho de comida pra mim. Porque ele era muito tímido. E aí eu falava, Alexandre, pelo amor de Deus, vai lá e pega a sua comida. E aí ele tinha essa dificuldade, eu não tinha. E aí ele falava sempre assim, você não vai passar pelo que eu passei. Você não vai passar pelas dificuldades de cair na crítica das pessoas, na opinião das pessoas. Mas um dia eu passei. E eu lembro que eu cheguei no seu quarto chorando. E o Alexandre falou assim, Deus, por que isso está acontecendo com a minha irmã? Por que ela está tão preocupada com o que as pessoas estão falando? Porque o meu testemunho é de alguém que achava que vivia na sombra de outra pessoa. E eu achava que o Senhor ele não tinha me escolhido. Porque eu falava assim, ele é o Alexandre Marçal, eu sou só a irmã dele. Eu não prego igual ele, eu não sou igual ele, eu não sou tão inteligente quanto ele, eu não sou tão capaz como ele. E aí o diabo, ele lançava mentiras na minha cabeça. E aí o diabo falou pra mim, você não foi escolhida por Deus. Você vive na sombra de uma pessoa. E aí eu lembro que quando eu fui levantada líder, quando eu ia ser levantada líder, as pessoas elas não queriam andar comigo. Porque elas falaram assim, ai, ela vai ser líder porque ela é a irmã do líder. E aí eu falei, caramba, eu vou assumir uma posição, uma liderança só porque eu sou irmã dele. Só porque eu não tenho nada de especial. E aí eu fiquei me questionando. Mas o Senhor, Ele me direcionou em cada passo. E o Senhor, Ele usa de situações para envergonhar as pessoas que acham que são demais. Ele usa de situações para envergonhar aqueles que se acham superiores, para exaltar aqueles que estavam ali escondidos, para aqueles que viviam na sombra. Às vezes você não viveu a mesma história que eu vivi. Às vezes você viveu uma realidade muito pior que a minha. Mas eu quero te dizer que você não está na sombra de ninguém. Que você não está escondido aos olhos de Deus. Porque os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. Sabe o que eu quero deixar no seu coração? É que a escolha, ela te coloca em um novo patamar. Todos querem ser escolhidos para alguma coisa. Sabe, para você ocupar um cargo na sua empresa, no seu trabalho, você precisa ser escolhido pelo seu chefe, pelo seu professor. Para você estar num relacionamento, você precisa ser escolhido por uma pessoa. Ela precisa escolher estar ali com você. Para você fazer qualquer coisa, você precisa ser escolhido.
Mas eu quero te contar um segredo que você já sabe, porque todo mundo aqui sabe. Você foi escolhido para o mais alto patamar. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Você foi escolhido para ser usado por Ele. E a palavra diz lá em Mateus 22:14, muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos do Senhor. Só que você foi escolhido por Ele. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu penso assim, caramba, como que eu pude duvidar de que eu não era ninguém, sendo que o próprio Deus me escolheu? Sabe, não foram homens, não foram pessoas, mas o Senhor apontou o dedo para mim. Ele quer me usar e o Senhor também quer te usar. Às vezes você não enxerga o potencial que você tem. E eu não enxergava em mim. Acho que o Alexandre nem sabia o tanto que eu me sentia dessa forma. Mas eu me sentia assim. E então, só para resumir a minha história, eu cresci no Domingo Kids. Fui treinada, ensinada desde pequenininha a liderar uma célula, acompanhar, assim como todos aqui foram. E com 14 anos, eu assumi uma célula de criança. Eu era uma criança e eu assumi uma célula de criança. E aí eu falei assim, mãe, eu dou conta, vou comprar uma apostila, vou abrir uma célula. E eu falava assim, mãe, eu dou conta. Eu, como líder em treinamento, se me deixasse, eu fazia a célula sozinha. Eu falava... E aí eu falei, eu vou fazer uma célula. Aí eu fui levantada com 14 anos. Aí a célula cresceu, eu levantei o que na época era minha melhor amiga. E aí com 15, eu fui levantada líder de adolescentes. E aí... essa célula, ela se tornou o melhor e maior presente que o Senhor já me deu. Tem uns discípulos meus ali, eu falei que ia citar eles na palavra, os meninos lá, os cascões. E foi o maior presente que o Senhor me deu. Porque foi somente quando eu fui levantada líder que eu senti que eu tinha sido escolhida pelo Senhor. Que eu senti que a minha vida, ela de fato tinha um propósito. Porque até ali, eu não enxergava isso. Até ali, eu achava que eu era só mais uma, que eu vivia na sombra de alguém, que eu não era, às vezes, tão importante. Apesar de eu estar sempre ali, extrovertida com a galera, eu ainda tinha esse sentimento de rejeição. Eu tinha esse sentimento de que me faltava algum lugar para pertencer. E eu fui levantada líder aos 15 anos. A minha célula cresceu. Esse ano eu faço 4 anos de liderança. E nesses 4 anos de liderança, eu multipliquei 4 vezes a minha célula. E hoje, eu lidero, no total, 90 adolescentes. Hoje eu lidero uma célula de 60 adolescentes, que é a dos meninos, e eu lidero uma na sexta de 30. É muito adolescente. Uma célula tem 60. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Não é para me vangloriar ou algo assim. Mas é porque o Senhor, Ele usou disso para transformar a minha vida. Porque foi ali que o Senhor falou assim, você foi escolhida para alguma coisa. E João 15 fala, você foi escolhido para dar frutos. Você foi escolhido para ser usado. Você foi escolhido para ser instrumento nas minhas mãos. E naquele momento o Senhor falou comigo, filha, como eu não posso ter te escolhido se você hoje está lá liderando 90 adolescentes? Como você não pode ter sido escolhida se tudo na sua vida caminha de acordo com a minha vontade? E aí, mesmo assim, o diabo ele continuava a me atacar e colocar mentiras na minha cabeça. O Alexandre sabe das lutas que eu passei, do que as pessoas falavam. Por último, eu quero só contar o que aconteceu. Então, a minha célula foi crescendo. E aí teve um encontro que o pastor da minha igreja, da minha rede, ele desafiou um líder a pregar no encontro. E ele falou assim, o líder que levar maior número de encontristas, ele vai ter a oportunidade de pregar uma palavra. E lá, geralmente, líderes não pregam, é somente os discipuladores mesmo. E eu não estava com expectativa nenhuma, porque eu falei, é como eu falei para vocês, eu não pensava que eu era ninguém, que eu não tinha essa oportunidade, nem sabia o que eu ia falar, mas eu deixei as coisas fluírem. E diante de Deus, eu não convidei uma pessoa para o encontro, estou confessando meu pecado. Não fiz nada para esse encontro, assim, para ele acontecer. Mas os meus discípulos, eles escutaram entre aspas, a competiçãozinha. E aí eles falaram assim, a gente vai ganhar e a nossa líder vai pregar no encontro. E eles começaram a chamar gente. E eu levei 40 pessoas para o encontro. A minha célula levou 40 pessoas para o encontro. E aí o pastor ele me deu a oportunidade de pregar. E foi a primeira palavra que eu preguei. E foi a primeira líder que pregou no encontro na rede de adolescentes.
E aí, diante disso, eu pensei, nossa, agora tá tudo fluindo, tá tudo sendo maravilhoso. E aí, novamente, veio o diabo e as pessoas começaram a me criticar por isso. Vocês acreditam? Eu fui criticada por levar pessoas para o encontro. Eu fui criticada por ter a oportunidade de pregar no encontro. As pessoas falaram, lá, líderzinha, vai ter a oportunidade de pregar. Alguns ficaram lá querendo pregar e não puderam, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Sabe, quando o Senhor te escolhe, não há nada que as pessoas possam fazer para te parar. Quando o Senhor, Ele faz as coisas, quando Ele alinha o propósito, nada pode impedir. Sabe, uma frase que eu gostei muito no filme ontem, é que tem uma cena que a menina, ela fala, né? Ela fala assim, você acha que você realmente é tão importante para parar os planos do Senhor na sua vida? E aí, assistindo o filme, eu falei, caramba, é isso. Quem sou eu para parar aquilo que o Senhor começou na minha vida? Quem sou eu para impedir que o Senhor use da minha boca, da minha vida, da minha família, para pregar o Evangelho? Quem são as pessoas que poderão te parar na sua cidade, na sua igreja? Elas não vão poder, independente do que elas façam, porque você é escolhido do Senhor. E sabe, esse testemunho ele é para gerar fé no seu coração. É para gerar fé de que você foi escolhido para dar frutos também. Você não foi escolhido simplesmente para estar ali na sua igreja e ser apenas o filho de pastor. Mas você foi escolhido para um propósito muito maior. E a última coisa que eu quero deixar no seu coração, e que eu senti de falar, é que propósitos, eles são únicos. Sabe, Deus, Ele nos chamou não para ser a pessoa que está ao nosso lado, mas Ele nos chamou para ser únicos. Não é para você viver o ministério das outras pessoas, porque não adianta você olhar e se comparar com o outro. Porque o Senhor, na sua soberania, Ele criou cada pessoa com um propósito. Ele criou cada pessoa com uma única função. E aí, quando eu estava preparando meu testemunho, eu pensei, imagina se todo mundo tivesse o mesmo chamado. Se todo mundo tivesse que concluir a mesma missão. Ia virar uma competição, ia ficar, eu já consegui, eu já fui, eu já venci, você ainda está lá. Mas não, o Senhor, Ele designou propósitos únicos e específicos. E o Senhor, Ele começou a ministrar isso no meu coração. Sabe por quê? Porque quando o diabo ele me atacava e falava assim, você está na sombra de alguém. Eu falava, não, eu tenho o meu propósito, o Alexandre tem o dele. Nós dois vamos alcançar o alvo. E eu quero te dizer, sabe, não tem a ver com visibilidade, com status, com habilidades. Às vezes você acha que para você conseguir, né, alcançar o seu propósito, para você ser um grande líder, um grande filho de pastor, você precisa ser visto pelas pessoas, você precisa ter status, você precisa ter habilidades. Deixa eu te falar, não tem nada a ver com isso. Porque se tivesse tudo isso, você não precisava de Deus na sua vida. Se você desse conta de fazer as coisas, se você fosse perfeito, se você desse conta de pegar no microfone e falar, se a unção fosse sua, você não precisava de Deus na sua vida. Mas você precisa. Você precisa do Senhor para fazer as coisas. E eu não tive nada disso. Eu não era vista, eu era a irmã do Alexandre. Ainda que no encontro de filhos pastor, o povo, irmã do Alexandre, eu falei isso aí, eu falo com orgulho. Sabe por que eu falo com orgulho? Porque o Senhor me transformou. E hoje eu não olho para Ele como alguém que eu vivo na sombra, mas como alguém que é uma liderança que me edifica. É alguém que eu quero seguir os passos. Eu quero falar como Ele. Eu quero pregar como Ele. Sabe? E o Senhor mudou isso no meu coração. Mas Ele só mudou quando eu entendi a minha identidade de escolhida e filha do Senhor. E esse encontro de filhos de pastor foi tão necessário para mim. Quando a pastora perguntou o que a gente mais gostou, eu falei assim, o que eu mais gostei foi a palavra. Elas me marcaram muito porque eu precisava escutar isso. Eu precisava lembrar que eu sou escolhida do Senhor. Que Ele me escolheu, que eu tenho a marca da promessa, que eu tenho o selo do Senhor, eu tenho unção para falar, mas não por mim, porque Ele já derramou sobre mim. E por último mesmo, queria então finalizar falando, não tem nada a ver com essas coisas. Visibilidade, status, porque você é o mais top, porque aqui no Filho de Pastor você é reconhecido ou você não é, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabia o meu também, gente, tá tudo certo. Não tem nada a ver com isso. Você não precisa ser visto pelas pessoas. Você precisa ser visto por Deus. E Ele te viu. Ele te encontrou. Cada história é única. E o Senhor vai te usar da maneira única e sobrenatural. Às vezes o seu testemunho não é de liderar uma célula. Às vezes o seu testemunho não é de cura. Mas eu tenho certeza que você tem algo para falar porque você é escolhido dele.
O Senhor, Ele falou que Ele nos escolheu para dar frutos, para ter algo a ministrar, para sermos usados. Por isso, se levante, sabe? Que você possa sair aqui dessa semana crendo que você foi escolhido pelo Senhor. E você não precisa de mais nada além disso. Nada. Não precisa de nada. Você só precisa ter a sua identidade formada. Porque o diabo, ele pode tentar tirar todas as coisas de você. Ele pode tentar tirar a sua saúde, ele pode tentar tirar a sua condição financeira, ele pode tentar tirar a sua alegria, como a Mayumi falou. Mas uma coisa ele não pode tirar, que é a sua identidade de filho de Deus, amém? E eu só queria finalizar, já que o meu testemunho ele fala muito do Alexandre, de verdade. Eu até perguntei ao pastor Ricardo. Queria te chamar aqui, na frente. Eu perguntei ao pastor se eu podia fazer rapidinho, em 1 minuto, e eu vou fazer. O meu testemunho, engraçado é porque a palavra dele falou sobre mim e o meu testemunho fala sobre ele, né? Ah, que bonitinhos, a gente se complementa. Mas eu chamei ele aqui porque o meu testemunho é de falta de identidade minha. Mas é porque o diabo me atacava com o meu irmão. E isso é algo tão perigoso. Às vezes não é o seu irmão, mas às vezes o diabo lança mentiras usando pessoas que são muito importantes para você. Porque você não se acha relevante para a sua família. Porque você acha que seus pais não te veem. O seu pai não te vê, ele não te dá oportunidade, a sua mãe, o seu melhor amigo, o seu namorado, sei lá. Às vezes você acha que a pessoa que é mais importante na sua vida, ela não está nem aí para você. Você não tem liberdade com ela. E o diabo, ele quer quebrar isso. Ele quer quebrar a família, ele quer quebrar as pessoas que são mais importantes para você. E o diabo quis usar o meu irmão para destruir a minha identidade. Mas eu falei, não. Porque em vez de ser sombra dele, eu sou discípula dele. E eu queria honrar a sua vida na frente de todos os filhos de pastor. E dizer que você é uma referência para mim. Uma referência de homem de Deus. Uma referência de pregador, de líder, de discipulador. Uma referência de irmão. Uma referência na nossa casa. E você foi estabelecido pelo Senhor. Queria te honrar, dizer que eu sou agraciada de poder andar com você. Sabe, a gente mora em cidade grande, então assim, eu poderia andar com qualquer pessoa, né? Lá em Goiânia. Mas eu quero andar com você, porque eu vejo a unção que você carrega. Porque eu sei que foi o Senhor que te estabeleceu na minha vida. E o Alexandre falou, né, que a gente teve muita dificuldade de caminhar na liderança. Muitas mesmo. Falava assim, agora eu vou te trocar pelo outro discipulador, ele é mais legal. Mas eu não faria isso, porque eu sei que o Senhor me colocou ao seu lado. E que nós vamos andar como família e cumprir o propósito que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Amém? É isso. Honre a sua liderança, é importante. Queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar a cantar essa música e pedir, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado na minha cidade. Eu quero ser usado aonde eu fui estabelecido. Eu quero honrar a minha liderança. Eu quero honrar o legado dos meus pais. Eu quero honrar o ministério que o Senhor me carregou. Sabe, feche seus olhos. Não perca esse momento. Eu creio que o Senhor, Ele está ministrando no seu coração. Cada testemunho aqui foi para edificar e liberar fé no seu coração. Por isso, declara isso. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, nas nossas cidades. Usa-me como um pai.